E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus a toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Meus irmãos, já sabem, por favor, se inscreva no canal, ative os sininhos. De vez em quando, irmãos, quando o senhor dá, durante a semana, talvez eu abra uma live sem assim, para comentar algumas obras. Quando o senhor dá também de comentar. Não vou falar qual é a comum que eu vou, não vou dizer, já sabem quem é Uberlândia, já sabem que meu nome é irmão Rafael. E é isso, irmãos, não é para engrandecer o homem. O que passou disso foi porque Deus quis que fosse assim. Irmãos, eu sou um caro servo de Deus que dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, irmãos. Hoje essa obra que eu vou contar é uma obra diferente que o Senhor põe para contar. Os irmãos, por favor, não me entendam errado, não me entendam mal. O que eu vou dizer é a pura verdade diante de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus seja louvado. Amém. A obra que eu tenho para contar para os irmãos, é sobre fé, é sobre nós passarmos na prova, no momento de estar passando a prova. Tem conselhos, é obra, toda essa que eu vou contar é obra com conselhos, irmãos. Louvado seja Deus. Muito tempo atrás, eu acho que os irmãos devem lembrar mais das obras do que eu, muitas das vezes. As obras estão aí. Se colocar, às vezes eu conto 2, 3 em obras, dá mais de 90 obras aí, irmãos, que o Senhor fez comigo. Irmãos, eu sei quem que eu sou em Deus. E você pode também saber quem você é em Deus. Você foi comprado com sangue precioso, na cruz do madeiro. O Senhor Jesus tomou sobre si os seus pecados e o castigo que te traz a paz estava sobre ele. Labasuriabas, glórias a Deus. Oxalabasu e abalaias, e pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. É interessante, nada aqui, irmãos, você vai falar isso, vai falar aquilo. Não, o Senhor toca, o Senhor manda, é o Senhor que toca, irmão. Se eu não contei a obra até hoje é porque o Senhor tocou para não contar. E como eu disse para os irmãos, os que já escutam há mais tempo, as obras, eu só conto o Senhor mandar. Às vezes acontece dentro de casa, eu não falo, porque o Senhor não manda falar. Na hora certa, o Senhor mandar eu falar, eu falo. Se tiver que falar também. Pode ter obras que nunca vou contar aqui. Igual o Senhor continua fazendo obras na minha vida, irmãos. O Senhor continua, meus irmãos. Olha, pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados, nós fomos comprados. Eu sei minha posição diante de Deus. Tem uma obra inteira aí que o Senhor já falou para mim, sobre mim. E na vida é assim, a gente cresce, às vezes nem leite toma, a gente toma, é o leite materno mesmo, não é o leite daquele comprado, e a gente vai crescendo e vai aprendendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e às vezes a gente não sabe o que o Senhor visita, o Senhor fala, e é isso aí a vida do ser humano, das pessoas. O Senhor Jesus também, ele, mesmo sendo Deus, ele passou pelos processos, sendo Deus, como criança, como jovem, adulto, sendo Deus. Louvado seja Deus. Então tem os processos a passar. E nós que somos muito, não chega nem aos pés da poeira, dos pés, da onde o Senhor Jesus já pisou. Se eu falo isso para os irmãos entenderem que toda honra e toda glória é de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não quiser. É o Senhor que quer. O próprio Senhor Jesus disse na palavra dele, disseram também dele, olha, se Deus não fosse com ele, não faria todas essas coisas, porque ele deu a honra e a glória para Deus. E aí nós temos que dar para o Senhor toda a honra e toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, porque pertence ao Senhor. E nisso, meus irmãos, o Senhor inclusive tem essa obra aí, onde tem um desenho de uma chuva abrindo no meio, que eu confirmei com o Senhor, e o Senhor me respondeu nessa parte. Então, meus queridos, o que acontece? Inclusive o Senhor me respondeu com fogo também. Com fogo, irmãos.
no meio da BR, no canto da BR, na hora que eu passava, porque eu tinha falado com o Senhor nessa parte. Então, meus irmãos, eu entendo algumas coisas, outras coisas o Senhor fala, não entendo, mas hoje eu estou aqui para abrir, o Senhor me colocou para abrir muita coisa para a querida Irmandade, para cada Irmandade, as visitas do canal. Louvado seja Deus, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Muita coisa o Senhor colocou para falar, para abrir para a Irmandade. Louvado seja Deus. Até onde o Senhor quer que eu abra. Então, meus queridos, o que acontece? Vou falar para os irmãos referente ao que o Senhor faz e fez através de uma oração. Irmãos, se eu orar, irmãos, se eu orar ao Senhor pedindo, o Senhor faz a chuva cair. Irmãos, se eu orar, irmãos, pedindo, o Senhor faz a chuva parar. Eu notei, irmãos, às vezes eu comento com a minha esposa, está na hora de chover. Irmãos, começa a chover muito, está na hora de parar. Para, irmão. Irmãos, se eu pedir ao Senhor, às vezes na mente, falando com o Senhor, o sol esquenta mais, irmãos. Pode ver, essas coisas não aconteciam anteriormente, desse jeito. O sol esquenta mais. O sol fica mais tempo permanecido pedindo ao Senhor. Em oração na mente, muitas das vezes, irmão. O sol permanece por mais tempo na terra. Irmãos, já aconteceu de eu pedir ao Senhor, porque o sol estava quente, estendeu não é bem um nevoeiro, mas uma espécie de um negócio na frente do sol e ficou tranquilo. Já aconteceu muitas e muitas vezes Deus está andando, irmãos. Eu falo tudo isso para honra e glória do Senhor. O Senhor cuida de nós. Deus está andando e a sombra me acompanhando onde eu estava andando. Aconteceu muitas obras nesse sentido, muitos sinais, muitas maravilhas, irmãos. Irmãos, se eu pedir ao Senhor frio, o Senhor manda o frio, irmãos. E às vezes pedindo na mente, falando com o Senhor, na proporção. Irmão, se eu pedir um vento, o Senhor manda o vento. Já aconteceu, irmãos. No canto da minha casa tem um corredor. E eu uma vez pedi um vento para o Senhor e eu estava naquele vento, irmãos. Os irmãos podem, por favor, não escandaliza, não fala. Aconteceu, isso que eu estou falando é verdade. Aconteceu a verdade, irmãos. Eu falei para minha esposa, falei, nossa, eu estou com receio, porque vai passar um vento aqui, nesse corredor aqui, eu estou com receio. Irmãos, mas foi do jeitinho, eu achei que ia ser maior proporção, mas foi do jeitinho que eu estava naquele vento, irmãos. Já aconteceu, irmãos. Lá na empresa da minha esposa, uma vez, eu quis pedir na mente um grande vendaval lá, entendeu? Com granizo e tudo mais. Eu pedi, irmãos. Né? Falava que ela era muito quente. Parece coisa de menino, mas acaba sendo um pouco, irmãos. Mas isso é verdade. E eu peguei e falei para minha esposa, olha, quando começar um vento impetuoso, como que se fosse quase arrancar tudo, vai para um lugar mais seguro. Porque o vento vai passar, o granizo, tudo vai passar, a chuva vai passar, mas vocês vão ficar frescos lá. Irmãos, eu falo tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Tudo isso, irmãos, não me leva a mal, não é soberba. Eu falo isso diante de Deus, que é verdade, irmãos. Então, fica até o final, por gentileza, para os irmãos entenderem toda essa obra que Deus está mandando eu contar. Toda essa obra, irmãos, que Deus está mandando eu contar. Certa vez, eu pedi ao Senhor, estava calor, eu pedi ao Senhor na mente, falei, Senhor, que chova bem forte, mas aquela chuva, Senhor, isso aí faz muito tempo, irmãos, aquela chuva para lavar, é porque eu não posso compartilhar para mostrar sobre canais, eu tenho câmera no carro, eu filmei, entendeu? Depois que eu contei uma obra aí que eu passei debaixo de um tornado, eu pus uma câmera no carro, entendeu? Mas nessa que eu tô contando, eu já tinha câmera no carro. Depois daqui eu passei debaixo de um tornado, tá aí, irmão, a obra aí, para quem quiser ver, que eu passei debaixo de um tornado. O Senhor me fez passar, o Senhor me guardou. E não era um simples tornado, irmãos, era o tornado, se você ver a obra lá. Não vou comentar agora, porque eu estou comentando essa, irmãos. Tudo que eu estou falando é verdade. Eu não estou aqui para mentir, não preciso disso, irmãos. E muito menos para desonrar o Senhor de forma alguma. Então aconteceu isso, irmãos. E essa chuva, a hora que eu pedi ao Senhor, irmãos, olha só, o Senhor me visitou e falou assim, não, pede por enquanto, desse jeito para mim, pede por enquanto uma chuva fraquinha. Tem a minha serva viúva, que a casa dela ainda está fraquinha. E a telha não vai suportar. Eu pedi perdão para Deus. Oxalá, xuiabaias. Oxalá, rabalagalabá, suiado, balaias, glórias.
Oh, Xandalabaçu, Iadalabaçu, Abaias, glória a Deus. Eu ainda comentei com a minha esposa. Eu não comento essas coisas com a minha esposa não, só quando Deus toca. Falei, olha, fui pedir ao Senhor a chuva X, o Senhor me falou da serva dele, que a serva dele está com a casa fraquinha, com o telhado fraquinho, o Senhor já colocou no meu coração que o Senhor já restaurou já essa casa fraquinha, o Senhor já restaurou já, Labasuianda, Labatuiabata, glória a Deus, Salaxa, glória a Jesus. Então, meus irmãos, e nisso a gente às vezes, estou falando assim, olha só, eu vou contar tudo que o Senhor colocou no meu coração para contar para a Irmandade. Hoje é o dia, irmãos, nessa obra. Então, meus irmãos, já orei falando com o Senhor para governo. O governo ficou. Eu falo que eu fui um dos grandes culpados de um governo ruim que teve, né? Porque na época eu me filiei até partido, irmãos. Já aconteceu isso, irmãos. Eu era de outra denominação, irmãos. O pior, eu não vou entrar nessa parte, mas já orei. Eu falo que eu sou o culpado e ainda está continuando assim. Porque eu orei, tomei aquele presidente como um filho espiritual, orando por ele. O primeiro mandato foi excelente, porque eu coloquei diante de Deus. Eu sei do que eu estou dizendo, irmãos. Eu não estou mentindo, não. Não estou, não. Nem estou querendo soberba, nem glória para mim de forma alguma. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E a glória que alguém acha que eu tenha, que seja lançado por terra aos pés do Senhor. Porque a honra, a glória e o poder é do Senhor. Louvado seja Deus. Mas isso faz parte da obra, meus irmãos. Escuta até o final, no nome do Senhor Jesus. Já orei, irmãos, para um outro governo aparecer. Apareceu do jeitinho que eu pedi, irmãos. Do jeitinho que eu estava na sala do trono do Senhor. Do jeitinho que eu clamei, apareceu. Louvado seja Deus. Foi através da oração, irmãos. O Senhor me ouviu. Aleluia. Entra nos átrios do Senhor, irmão, orando. Irmão, quero adiantar um pouquinho nessa obra, irmãos. Que a palavra de Deus fala que o reino de Deus se ganha por força, irmãos. É por força. É você estar aí no seu sofá assistindo sua televisão, os seus canais aí de streaming, né? Para quem não sabe o que streaming, os canais aí de televisão, canais de filme, de vídeo, de seja lá o que for. É você parar com isso. Vai pro seu quarto. Vai falar com o Senhor. Vai pôr de joelho na presença de Deus. Vai apresentar sua família, sua casa, seus filhos, sua mãe, seu pai, se você ainda tiver sobre a face da terra. Vai apresentar sua parentela, vai apresentar sua rua, vai apresentar sua casa novamente. Vai colocar diante de Deus. O Senhor vai te dar direção, irmãos. Vai ganhar o céu por força. Vai profetizar. Se a sua situação está ruim, profetiza. Profetiza, clama a Deus. Se o Senhor tocar no seu coração jejuar, jejua, irmão. Não é por sacrifício, mas jejua se o Senhor tocar na comunhão com Deus, irmãos. Então, irmãos, tudo isso, louvado seja Deus. Inclusive, para os irmãos verem, já orei uma vez, o Senhor me mostrou uma grande sinal de destruição. Está nas obras aí, o Senhor com a mão na cabeça assim, um sinal de destruição enorme que ia aparecer aqui sobre a minha cidade. Orei ao Senhor, estava em comunhão com outros servos de Deus também, orando ao Senhor, apresentei diante de Deus. Essa destruição parou num lugar a vários metros, centenas de metros, da onde que ia destruir, ficou parado lá por segundos. Tem na internet, nessa obra, eu coloco uma parte também, que os meninos que estavam próximo começou a filmar com o celular, eu coloco nessa obra também essa parte, irmãos. Essa destruição não foi parada, porque Deus assim ouviu a oração. Então estou dizendo tudo isso, irmãos, fica até o final para você entender. Irmãos, já vi anjos recolher pessoas. Uma vez um caro servo de Deus, que eu não vou citar o nome, estava num grupo que eu já comentei, da própria igreja, né, a qual eu congrego. Eu não sou porta-voz da igreja, não falo o nome da igreja, ninguém pediu para dizer nada, mas eu congrego na igreja Congregação Cristã no Brasil. Só congrego, sou um caro servo de Deus, um honrado servo de Deus, porque para ser um servo de Deus já é honra muito grande. Você entra no banco, escuta a palavra, o Senhor fala comigo, muitas das vezes o Senhor fala muito comigo. Fala muito assim, às vezes eu sei até o que vão pregar, a linhagem da palavra, o que o Senhor está mandando. Já vi servos de Deus de asa de anjo, irmão, eu sei, já vi isso. Na hora de pregar a palavra, não vou dizer onde que foi, mas eu sei que tem, porque eu já vi. Igual também quando o Senhor fala também em uma parte, que ele diz assim, inclusive eu falei esses dias aí na última
uma live que eu fiz aí ao vivo, que o próprio Senhor Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Mas o Senhor Jesus, escolhendo os 12 discípulos, algum outro se desvirtuou. E o Senhor Jesus disse: um de vós é o diabo. Sei também de servo de Deus também nessa categoria, irmãos. Sei também, o Senhor já me falou também. E tá tudo bem, irmãos. Tá tudo bem, mas existe também, irmãos. Existe também, eu sei. Graças a Deus que eu sei. Então, quando os machucados vêm, eu deixo para lá. Falo, não, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Não é o servo de Deus, não. É o inimigo que está no servo de Deus. Porque nós somos igreja, irmãos. Se você está ofendendo, ferindo, atacando e tramando, maculando, todo esse estandeando aí contra o seu irmão, às vezes dentro da igreja, você não é um templo de Deus, você está sendo um templo de Satanás. Tem isso também, irmãos. Isso faz parte da obra que eu estou contando, irmãos. Fica até o final no nome do Senhor Jesus. Já vi tudo isso, irmãos. Sei também. De um eu sei, que o Senhor já falou para mim. Um eu sei, mas deixa para lá, irmãos. Entendeu? É o Senhor que trata. É o Senhor que trata. Aí, meus irmãos, já vi tudo isso. Certa vez eu conto numa obra, se eu não contei, devo ter contado, em que eu estava muito triste, porque estava com saudade da minha vozinha, andei num lugar aqui em Uberlândia chamado Mansões Aeroporto, que ela trabalhou quase uma grande parte da vida dela, fiquei com saudade. O Senhor me mostrou minha vozinha, minha grande tristeza que eu estava, minha vozinha olhando para cima assim, ó, no nível de um poste de luz, eu vi um anjo todo de branco, a minha vozinha de branco, ela assustou, olhou para mim e me mandou uma mensagem que anos depois o Senhor falou para mim saindo do culto, tá numa obra aí, irmãos, falou para mim, conta para sua mãe aquela parte, me mostrou essa parte, eu contei para minha mãe, e a minha mãe estava com uns 3 anos ou mais, eu acho, de luto, e o Senhor libertou minha mãe na hora, porque a minha mãe talvez estava esperando aquela notícia que o Senhor mandou contar para ela. Depois do culto, nós acabamos de sair da igreja, dentro do carro. E a minha mãe foi liberta do luto, graças ao bom Deus. Daquela época, daquele ano, irmãos. Já vi tudo isso, irmãos. Irmãos, já vi anjo, irmãos. Onde eu estava na varanda de casa, sentado, e começou uma chuva. Eu vi a mão do anjo protegendo o meu pé, onde a chuva estava caindo, parou de cair, porque o anjo era muito grande, e a mão dele era enorme, irmãos. E a mão do anjo foi por cima assim e tampou meu pé, onde estava pegando chuva. O Senhor já me protegeu, já me cuidou assim, irmãos. Já vi, tem uma obra aí. O inimigo, na forma, me afrontou dentro do meu carro, dentro da minha empresa. Já teve aqui, o Senhor desceu com esse mesmo anjo e guerreou dentro aqui da minha empresa, irmãos, me guardando. Tá nas obras aí, irmãos, tá tudo aí. Escuta, irmãos, é tudo verdade. Esse mesmo anjo pulou no mesmo dia quando apareceu um dragão na minha frente, irmãos, é tudo verdade. Esse mesmo anjo apareceu novamente e me protegeu. Louvado seja Deus. Já vi a guerra do anjo contra Satanás, contra o inimigo de nossa alma, que eu não vou citar o nome, né? Já vi a guerra dele contra Lúcifer, já vi a guerra. O anjo ganhando, e facilmente, e o desespero do inimigo. Quando o Senhor mandou o seu anjo e desceu na face da terra, quando o Senhor tocou o pé na terra e teve uma grande explosão, e depois no final de toda a guerra uma paz pesada, pesante. Uma paz era tão paz que estava pesada, de tanta bênção que era, irmão. Já vi tudo isso. Fica até o final, irmão, para você ver onde que essa obra vai. E uma coisa eu tenho que dizer para os irmãos, alguns não vão entender agora, mas outros vão entender, alguns vão fechar o coração e outros não vão. Irmãos, hoje em dia, para se ter paz, várias vezes tem que se ter guerra. Ah, irmão, você está pregando guerra? Não estou, não. Já vi irmãos e irmãos nossos. Irmãos, não estou acusando, mas é verdade. Irmãos e irmãos nossos, que nos seus negócios são desonestos, passam a perna nos próprios irmãos. Esses irmãos também você tem que ter guerra com eles, exigir o seu direito, mostrar para eles que estão errados e estão vindo da parte de Satanás. Entendeu? Já me fizeram chorar muito ultimamente, irmãos. Estou chegando nessa obra aí, irmãos. Eu tomei 3 tapas na cara de irmão
que diz que é irmão, de outra denominação, que diz que é irmão, e na verdade é templo gaiato. É igual aquele sepulcro do Gadareno lá, são templos cheios de... Entendeu? São templos daqueles. Entendeu? Chorei, irmão, tive que chorar. Tudo isso que eu vi, todo esse poderio que o Senhor colocou, irmãos, tive que desempenhar a fé muitas vezes, pedir socorro para o Senhor muitas vezes. Muitas vezes. Senhor, me ajuda. Tá nas obras aí, irmão, chorando às vezes contando a obra, porque eu lembrava do Senhor aparecendo. Chorando, irmãos. Senhor, me ajuda. Irmão, se eu não batalhar para pagar o meu carro, minhas contas, irmãos, eu vou passar vergonha, mas é Deus que me ajuda. Já fui, ultimamente, esses tempos agora, fui vítima de estelionato. O Senhor me visitou e falou, toma cuidado. Mas no meio da correria, fui pagar o IPVA do veículo. O estelionatário pegou meu dinheiro. R$ 2.200 de IPVA, irmãos. O que aconteceu tudo isso? Olha toda essa obra aí, irmãos. É isso que eu quero te falar, que o Senhor põe no coração para falar. Olha toda essa obra aí. Chuva para chuva, levanta chuva, vai sol, vai não sei o que. Irmão, já orei por pessoas, tem obras aí contando. O Senhor curou na hora, o céu abriu na hora, irmãos. A pessoa foi curada, foi restaurada. Até na minha esposa tinha 3 caroços. O Senhor falou, vai lá, põe a mão e ora, que eu curo. Aí eu orei, o Senhor desceu com fogo do céu, abriu o céu sobre nós e desceu virtude do céu, os caroços sumiram. Tanto que eu falei, a minha esposa falou, mas os caroços não tá aqui não. Aí depois da oração eu falei, mas tava aí, eu tava cutucando os 3 caroços aí, eu senti, não tá aí não. Depois o Senhor virou para mim e falou assim, ué, você não pediu para curar? Irmãos, tudo isso é verdade, é tudo verdade, irmãos. Mas no meio disso tudo, irmãos, fique esperto, fique atento, porque vão querer te passar a perna. Às vezes pode ser que consiga uma coisa ou outra. Às vezes irmãos, às vezes não irmãos. Eu cheguei à conclusão que o povo da terra é mau, é malvado, irmãos. São poucos que às vezes a gente encontra na comunhão com Deus. E eu não julgo nem culpo, mas são poucos, irmãos. Os que estão na comunhão com Deus, você já dá certinho. Sabe que está na comunhão, porque você está na comunhão, está na mesma comunhão. Mesmo se está com problema ou sem problema, está na comunhão. Irmãos, nossa, louvado seja Deus. Mas, irmãos, tudo isso, irmãos. Eu falo para os irmãos no meio de guerra, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, se precisar fazer guerra para se ter a paz, faça. Vou citar alguns exemplos que aconteceram, irmão. Como um exemplo da obra que o Senhor coloca para contar, meus irmãos. Eu fui contar do carro. O carro deu uns problemas. Aí começou uns problemas no carro. Uma época. Problema nenhum, na verdade, né? Eu volto a dizer, louvado seja Deus, irmãos. Graças a Deus, eu vou para 3 anos já com o veículo. Passou de 2 indo para 3. Só deu desgaste. E às vezes na mão de irmãos, leva para o irmão para arrumar o desgaste. O irmão que faz o desgaste. Entendeu? É desgaste que eu falo de embreagem. Aí leva pro irmão, o irmão quer dar um... Não falando todos não, irmão. Por favor, não estou julgando não. Tem alguns que tem desonestidade nos negócios. Infelizmente. Canta hino, canta louvor, né? E das outras denominações. Mas são desonestos, passa a perna nos outros. Principalmente nessa questão de oficina. Não estão com o coração em Deus. Estão com o coração como sepulcro caiado em Satanás. São servos do diabo. Porque como andam as coisas hoje em dia, irmãos, as coisas não estão fáceis para ninguém. Tá quase que alguns e outros tendo que vender uma parte do almoço para comer na janta. Eu falo com todo respeito. A Irmandade tem isso, por favor. Com todo respeito. Aí vai dar preferência para os irmãos, às vezes querendo um descontinho. E às vezes pode ter que dar, mas você vai ter certeza que se o irmão for desonesto, você vai ter que gastar um triplo, quádruplo, quíntuplo para resolver uma coisa que o irmão não vai resolver, porque ele quer ganhar mais seu dinheiro, não quer resolver, porque se ele resolver não vai ganhar mais dinheiro. Tem isso, irmão. Já aconteceu. Esses dias eu chorei, irmãos. Olha todo o poderio, toda coisa que o Senhor faz. Tudo isso, irmãos, chorei. Chorei, porque levei para um rapaz que era irmão, a esposa dele evangélica. A esposa dele, sim, é uma serva de Deus. Mas ele não gosta, ele aparenta ser. Ele aparenta ser o que não é. Né? Mas é o Senhor que vai julgar. É o Senhor que vai julgar todas essas coisas. E toma cuidado, irmão, com quem você passa a perna se você anda com desonestidade nas coisas. Você pode encontrar um irmão Rafael da vida aí que o senhor é
estamos juntinhos, graças a Deus. Mas o senhor deixa acontecer essas coisas. O senhor orienta, às vezes eu na minha carranquice, vamos dizer assim, né? Eu, às vezes, passo igual a questão do IPVA. Fui pagar o IPVA na internet, era mais fácil, para ficar livre logo disso, que Deus já abençoou do valor e tal. Paguei correndo, irmão, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque o senhor tinha falado para eu tomar cuidado. Eu falei, deixa eu dar uma olhada lá. O senhor mandou tomar cuidado. Eu já fiz o pagamento. 10 minutinhos depois eu olhei e vi. Falei, nossa, o banco... E falava tudo. Falava que era do Detran. Falava que é isso. Mas na verdade não era nada. Fiz no Pix. Aí lá vai eu ficar gelado, como se diz o outro. Isso aí me atrapalhou de um tanto. Mas eu estou dizendo para a Irmandade. Para dizer para a Irmandade que o Senhor às vezes nos usa, nos capacita, nos faz sinais, maravilhas, prodígios. Mas, irmãos, não abaixa a guarda, não. Seja para quem for, não abaixa a guarda. Se fala manso, tem uma obra aí que a pessoa falava super manso comigo. Falava, tudo bem? Não, tá tudo bem. Como é que tá a família? Como é que tá isso? Não é irmão nosso não, mas falava mansinho. Porque não sei o quê. Dizia que era crente também. E tentou aí, ceifar a minha vida, irmão. Uma cilada feia contra mim. Tá numa obra aí, irmãos. Que ele... Você não tá? Talvez eu conte depois. Eu não vou olhar as obras tudo. Que eu descobri muitos anos depois, agora. Uns anos atrás aqui, agora talvez. Que ele desparafusou os pneus de um carro que eu tinha. E eu com a minha família, com um funcionário no carro. E graças a Deus que segurou aquilo ali. Só tinha um parafuso na roda. O que segurou a roda e eu andava mais rápido era o xixi do cachorro macho. Quando cola a roda naquele cambão, não sei como é que chama aquele trem lá que fica os parafusos lá. Alguns vão entender o que é, outros não vão. O cachorro macho mija na roda. E às vezes dá ali uma corrosão que prende mesmo. Às vezes quando vai arrumar um pneu furado, o rapaz tem que bater com um martelo de borracha porque tá tudo preso lá. Foi isso que segurou. Foi Deus que pôs a mão dele naquele negócio lá e usou aquilo ali para me ajudar. Então não vai por fala mansa, não. O irmão tá com fala mansa, a pessoa tá com fala mansa, fica de olho, irmão. Né? E se precisar fazer guerra para ter sua paz, faça a guerra para ter sua paz. E vou citar como novamente, estou continuando a citar, irmãos. Eu sinto tudo isso de dizer para a cara Irmandade, para as visitas do canal, no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Então é assim. Né? Aí eu levei lá, estava com desgaste de embreagem. Normal, é desgaste. Levei lá, o rapaz falou, é tanto, tal, te entrego tanto, tá igual médico, né? Eu tenho caixa só lá na frente pra você trazer. Levei e tal. Irmão, de lá, uma problemaiada, me deu garantia de 6 meses ou 20 mil km rodado. Eu rodo demais, irmãos. Mas eu tava dentro dos 6 meses, era 5 meses para os irmãos entenderem. Isso aí faz parte da obra, os irmãos perdoam. Mas é porque eu tô dizendo da onde que a gente tem que fazer a guerra. Tem que saber também. Não é fazer guerra por fazer guerra generalizada, não. É fazer a guerra no lugar certo, na onde que charlatões nos querem oprimir. Na onde que charlatões, pessoas transvestidas de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores, né? Querem nos passar a perna, querem nos devorar, querem nos consumir, nos seduzir algumas vezes, né? Então fui lá, levei com 5 meses, falou, deu problema de novo, do mesmo jeito. Mas sua garantia já acabou. Eu falei, não acabou não, tô dentro dos 6 meses, não tô, 5 meses, mas já passou os km. E eu fiz direito, irmãos. Eu sei o que é isso da garantia, não estava tipificado, estipulado. Para quem entende um pouco sobre direito, ele me deu uma nota já afirmando que tinha aquela garantia. E não falava que aquela garantia, eu vou mais além, eu ia chegar lá, mas já vou adiantar. Quando você compra alguma coisa que fala que vem escrito, que está te dando uma garantia, você, depois que acabar aquela garantia, você tem 3 meses mais de garantia, a hora que você não tiver garantia nenhuma, é o Código Civil. O direito consumidor foi feito à luz do Código Civil. Pegaram os artigos, pegaram algumas coisas, em algum caso deu uma melhoradinha ali, mas é isso, irmãos. E eu nem entrei nessa parte. Aí eu olhei e pensei, falei assim, gente, eu tô tão apertado, só Deus sabe. Eu tô lutando aqui, tem essa questão do IPVA, tem essa questão de não sei o quê, tem outras coisas mais, a prestação do carro que é grande. Aí eu pensei, falei assim, eu vou fazer o que o senhor falou. Se te bate numa face, oferece a outra. Por empatia, Senhor. Eu vou fazer isso, eu não tenho como. Eu vou ter que trabalhar muito mais. Irmão, eu tô gravando a hora que eu tô gravando. Se eu não falei, eu falo agora. 21h38 agora. Porque eu tô trabalhando agora, irmão. Tô virando a madrugada trabalhando. Né? Tem vezes que eu vou dormir 7 horas da manhã.
Hoje eu já trabalhei, por exemplo, graças a Deus por isso. Acordei, trabalhei 7 horas da manhã, fui até quase 1 hora da tarde, dormi um pouquinho, saí agora. Saí agora 7 horas, 20 horas, 7 horas é 19, né? Saí 19 horas, quase 20 horas, vim aqui, mas o senhor já colocou de contar essa obra, irmãos. Estou aqui parado para contar para os irmãos. É corrido, irmão. O senhor pode te usar, o senhor pode restaurar, o senhor pode curar, mas, irmãos, fique esperto. Faça suas contas em negócios, porque nós não usamos a palavra de Deus, nós não usamos a igreja, nós não usamos as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Não, irmãos. Tudo que acontece está na mão de Deus. O Senhor sabe por todas as coisas do que é, irmãos. Para que é e tudo mais. Então, irmãos, e eu pensei e falei, nossa, Jesus amado, e agora? Mas eu vou fazer isso, eu vou estender a face para ele bater. Ele deve estar precisando mais que eu. E lá tinha tipo assim uns 10 a 15 funcionários lá na empresa. Uma empresa grande lá de arrumar veículo. Estendi a face, irmãos. Ele falou para mim, colocou, arrumou lá e tal. Passaram mais 4 meses, estragou de novo. Levei lá nele. E sempre assim, não, ainda bem que tá na garantia. Não, não tá não. A garantia disse, você passou os KM, não sei o quê. E eu pensando, falando, Senhor, ele vai bater na minha cara de novo. Ai, mas eu vou deixar ele bater na minha cara de novo, porque o Senhor fala para ter empatia. Eu tô mais apertado do que antes até. Eu tô correndo. E dessa vez eu já tinha aberto até o coração para ele. Falou, irmão, então faz aí, mas faz com carinho aí, por favor. Porque, olha, eu tô atrasado assim. Prestação do carro, roubaram meu IPVA. Não tô te pedindo nada. Só pra você tomar um cuidadinho aí, por favor, fazer com carinho, do jeitinho certinho. A mesma coisa estragou, irmãos. Aí ele pegou, arrumou. E depois de novo, irmãos, em 1 ano, arrumei a embreagem 3 vezes em 1 ano, irmãos. Jesus amado. Aí na terceira eu falei, agora, como é que eu faço, irmão? Ele falou, isso aí deve ser não sei o que lá. Ele falou o nome do negócio, que tinha que abrir o câmbio, que não tinha problema com nada, irmão. É mau caradice, mau caratade, sei lá como é que chama isso, irmão. E diz que é evangélico, é cristão, mas o Senhor vai julgar. Para mim tá perdoado, irmão. Aí o que aconteceu com tudo isso? Eu peguei, fui lá, ligou para mim e falou, não é só aquele valor não, ele dobrou o valor. Falou, tem que trocar uma peça aqui do garfo do câmbio, que não sei o que, então não vai poder soldar, vai ter que trocar. Eu já não tinha condições já, irmãos. Mas o Senhor falou para mim, manda ele fazer. E eu mandei ele fazer, pedi ele para fazer. E já comentei com a minha mãe falou, olha, eu tenho uma parte aqui, eu vou te arrumar, vou te emprestar. Não posso, mas vou te emprestar, vai dar certo. Para vocês verem tudo isso, irmãos. As obras no princípio, entendeu? Nós passamos tudo que tiver que passar, irmãos. Mas fique esperto para que você não passe coisa a mais. Se precisar fazer guerra, espere até o final para saber onde que é essa guerra. Faça guerra para se ter a paz. Aí, irmãos, isso eu já estava anteriormente. Mas, ultimamente, antes dessa semana agora, eu estava naquela outra frase. É melhor ter paz do que ter razão. Isso é maior mentira. Não cai nessa não, irmãos. Porque é por isso que as pessoas mau caráteres, as pessoas que passam perna nos outros, continuam passando perna. Porque a gente pensa desse jeito, irmãos. Entendeu? Nós estamos para fazer guerra com ninguém. Nós estamos só para viver em paz. Mas se a pessoa quer nos dar uma guerra, quer nos colocar fora da paz, às vezes a gente tem que fazer uma guerra para se ter a paz. Pelo nosso direito, irmãos. Aí, voltei, ele colocou. A hora que ele colocou, eu já peguei o carro, já atrasado com tudo, irmãos. Vocês não têm noção, mas louvado seja Deus. E nisso, irmãos, eu peguei o carro, no outro dia deu problema, não tive como andar com o veículo. E eu já liguei para ele, já mandei mensagem, falei, olha, agora chega. Falando para ele, chega. Porque, olha, alguma coisa vocês estão fazendo de errado aí comigo. E aí, irmão, vocês estão fazendo alguma coisa de errado aí e não vai dar certo, porque chega, vocês bateram na minha cara 3 vezes. Agora nós vamos conversar do jeito que tem que ser conversado. É o seguinte, eu faço cara de bobo, pareço bobo, mas eu não sou bobo. Eu faço isso para ter paz, mas eu sei que para eu ter minha paz eu vou ter que ter guerra com vocês. Eu fiz faculdade de Direito, não sou advogado. E eu quero falar para vocês sobre a garantia, já pedindo agora o ressarcimento de todo o valor que eu paguei para vocês desde a segunda vez, que a primeira vez foi a arrumada da peça. A segunda, a terceira, já não, já foi defeito de fábrica de vocês. Eu já fui falando com ele, vocês não têm, eu não tenho que fornecer garantia para vocês. É vocês que têm que me fornecer garantia de matéria, de material e de mão de obra. Então, de peça e de mão de obra. Então vamos conversar diferente agora. Só vocês batem na minha cara. Eu tô cansado disso. Vocês batem na minha cara. Chega, agora chega. Agora eu vou exercer o meu período de garantia.
não vou gastar R$1 com vocês, vocês vão me ressarcir o valor. E detalhe, a garantia ela é tipificada em lei com pena de reclusão. Vocês não estão mexendo com leigo, eu não sou melhor do que ninguém, mas vocês, tudo é da conta de vocês, do lado de vocês. E aí, como é que fica essa parte? Então já estou aguardando aqui, eu estou com meus problemas financeiros agora, devido a todo esse acontecimento que teve. Não tem vergonha nenhuma de falar não, meus irmãos. Isso faz parte da obra, fica até o final no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, falei com ele me ligou depois já rapidinho, falou: o que está acontecendo? Eu falei: tudo isso está acontecendo. Você quer falar sobre garantia? Vamos falar sobre garantia. Já fui falando, ele falou: vamos fazer o seguinte. Ele viu que eu já sabia, né? Falou para mim assim: o que você precisa então? Eu falei: eu preciso que, desde a primeira vez como eu fui como cliente aí, que vocês põem meu carro para arrumar. Arruma meu carro porque eu já foi pago. Eu estou indo aí para 1 ano praticamente com um carro com o mesmo defeito, eu tendo que pagar, eu não vou pagar mais nada. E eu já estou exigindo um ressarcimento de todos os valores aí, que vocês têm que me ressarcir. Aí ele falou: não, traz aqui para a gente dar uma olhada, não posso falar o que é antes e tal. Irmãos, ele fecha 18 horas, ficou quase até as 20 horas lá mexendo, o carro funcionou. E eu tive paz. E mesmo assim lá, eles já fizeram uma coisa errada, que eu já escutei o rapaz falando, que colocou a embreagem errada do outro carro que estava do outro lado. Mas eu já tive paz, eu não tive que embolsar mais nenhum valor e tive paz. Eu já falei para ele disso, já está ciente. Ele falou: a hora que eu tiver um tempo, para lá, que ele vai trocar o negócio de novo. Então eu já tive paz. Aí na sequência um pneu, ele meio que deu uma rasgada do lado. Tinha 6 meses que tinha, não é rasgada de mau uso. Entendeu? Eu estou dizendo tudo isso, faz parte, irmãos, da obra, por favor. Faz parte da obra, irmãos. Aí já deu um problema no pneu e eu falei: poxa, esse pneu aí é questão de coisa de fábrica, defeito de fábrica. Já fui lá hoje também, vou lá fazer minha guerra. A guerra no lugar certo, sem brigar, sem bater a mão na cara de ninguém, sem gritar, na paciência, mas exigindo o seu direito. E já fui lá e falei: olha, escuta, hoje mesmo, deixa eu te falar, eu comprei uns pneus de você aqui, e o pneu ele deu uma meio que rachada sozinho. Você tem garantia? Ele falou: tem. Você tem o certificado? Eu falei: tem. Mostrei para ele, já tinha passado mais de 6 meses. Esse eu achei que eu não tivesse garantia não, mas eu fui lá fazer minha guerra, né, para ter paz. Porque o carro já começou a dar uma coisada, como é que chama? Uma deslocada já, deslocar o pneu e ficar balançando. Aí ele olhou e falou: não, tem garantia sim, eu vou mandar para a fábrica, eu vou tirar o pneu aí. Aí ele veio com coisa de malandragem aqui, ó, porque tá comendo do lado. Eu falei: não, olha aqui, bem certinho. Eu podia ter ficado calado, mas tem que fazer a guerra no lugar certo, no momento certo, para você ter a paz. Eu já mostrei para ele, falei: olha aqui a marca certinho de onde tá pegando o chão, não tá lugar nenhum aí tá comendo do lado, isso aí não. Olha aqui direitinho, só a marca de asfalto no meio do pneu. Ele olhou para mim assim, falou: fez um tipo assim, você não é bobo, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá dentro, pegou um pneu novo e já trocou, já valeu a garantia. Ele pedia 30 dias para levar para a fábrica, falou: não, eu vou te dar um pneu novo, eu resolvo com ele lá e já acaba o meu problema com você e você comigo, porque eu compro o pneu lá direto. Graças a Deus. Já tem um outro que deu problema também, que eu já falei com ele, falou: traz lá que nós já trocamos também. Está lá em casa, um outro deslocado. Então, meus queridos, às vezes, para se ter paz, tem que se ter guerra. Para pessoas de má índole, é isso que está acontecendo. E não é você ter guerra com todo mundo, não. Se você tem direito, procura. Hoje tem inteligência artificial que você pode perguntar para ela falando. Baixa no seu celular e pergunta: aconteceu isso. Perante a lei brasileira, eu tenho direito de alguma coisa? Se tiver, me fala onde que eu tenho que procurar, que aí vai te falar o órgão certinho. E não é chegar lá e brigar, não. É chegar lá e exigir o seu direito dentro da lei. Já vai treinando a lei, que ela vai te falar, a inteligência artificial, a IA. Vai te falar, já fala, lê, anota no papel, liga para ele, já fala o que está acontecendo, fornece o que ele precisar, que está feito. Você já fez a sua guerra e vai vir a sua paz, porque tudo nessa vida praticamente é desembolsar dinheiro. E nós estamos vivendo os tempos agora difíceis, infelizmente. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, visitas do canal, a obra é sobre isso, irmãos. Você pode ser tremendamente usado por Deus, fazer coisas que aos olhos dos homens não tem como. Não tem como, meus irmãos. Irmãos, já cortaram a minha energia algumas vezes, já cortaram a minha água algumas vezes, irmãos, a minha internet. Tudo isso acontece, meus irmãos. Isso prova que você está sobre a face da terra, mas não deixe, desculpa o termo, não seja bobo.
Se você não conhece nada de lei, baixa a inteligência artificial no seu celular. Né? Tem vários nomes que eu poderia citar. Tem o Bing, que tem um aplicativo, você clica e fala com ele, ele te responde. Tem o ChatGPT, só que esse é pago, né? Que fala com você também. Tem muitos outros. Tem o Copilot, que agora Bing é Copilot. Tem várias inteligências artificiais, meus queridos. Tem o Gemini, com G, Gemini. Você baixa, coloca, ele é o do Google, você fala com ele, ele te fala, te responde. Não deixe, irmãos, fazer o que querem fazer com você. Porque às vezes a sua vitória está só no você se posicionar na questão. Mas se posicionar como servo e uma serva de Deus. E mesmo se for irmãos, não aceite, irmão. Porque infelizmente existem os irmãos mau caráteres. Né? Existem aqueles que tramam contra os outros servos de Deus, são aqueles que o Senhor falou, né? Igual o do Judas. O Judas tramou contra o Senhor. Ele maquinou, ele armou contra o Senhor. Ele deixou o templo que é ele, ser dominado por Satanás. O Senhor falou, um de vós é o diabo. E às vezes pode ser qualquer um. E quem seria esse povo que fica empinando moto? É complicado, né? E quem que seria mais chegado que um dos discípulos do Senhor, né? Quem seria mais chegado do Senhor do que um dos seus discípulos? Mas infelizmente aconteceu isso. Então nós temos que pôr, como se diz o homem, a barba de molho, né? Olhar se vem a visita só para te vender a coisa. Eu já escutei servos de Deus, caros servos de Deus, falando sobre isso. Talvez vai te visitar só para te vender um negócio, né? E geralmente negócio de irmão é caro, irmão. Não é um preço de mercado, é um negócio caro. Se no mercado é R$20, irmão, o do irmão que vai te oferecer é 90, R$120. E no mercado, falo preço de mercado, é 20, 25 e vai te oferecer por 120, 90. É desse jeito. Então, irmãos, guarda-te. Pede sabedoria a Deus, guarda-te. Porque infelizmente, existem certas pessoas dentro e fora da igreja, em qualquer lugar, que às vezes ainda não descobriram o Senhor direito. Às vezes não entregaram o seu coração direito para o Senhor. Acontece, não fique triste. Não fique triste. Sirva ao Senhor, vai congregar, vai clamar a Deus, pede perdão e perdoa também. E assim nós vamos tocando e vamos deixar tudo para lá. Não, tá perdoado, deixa para lá. E ataca-lhe o sorriso, igual o Senhor já mostrou uma vez na glória. É sorriso, é glória, é paz, mas fica atento. Irmão, perdoa esse povo que gosta dessas motos fazer barulho, não sei porquê, mas o irmão perdoe. Então, meus irmãos, qualquer coisa vai perdoando, vai orando, se está chorando, está clamando, mas baixa a inteligência artificial, começa a perguntar questões que você tem dúvidas sobre lei, sobre se você tem direito, qual é o órgão, onde você tem que falar, porque às vezes, por exemplo, se o combustível está caro, você não tem que brigar com o frentista, com o dono do posto, não, vai ver onde que está caro, né? Igual eu já disse, eu cheguei a processar um governador aí para ajudar o próximo e ganhei, graças a Deus. Ganhei para ajudar o próximo, o processo contra ele, através do Ministério Público. Então é isso, meus irmãos. Essa é a obra que o Senhor pôs para contar. Tem muito mais coisas que aconteceram, sinais, maravilhas, prodígios que o Senhor fez. Louvado seja Deus. Mas é isso, meus irmãos, que o Senhor pôs para contar para cada irmandade. Os irmãos, perdoa se falei alguma palavra que os irmãos não gostaram, mas é a obra do jeito que o Senhor pôs para contar, sem tirar e nem pôr. Talvez eu possa ter esquecido alguma coisa a mais que o Senhor colocou. Que eu estava saindo já para trabalhar desde as 7, agora são 21h52. Estou aqui falando com a cara irmandade, contando a obra que Deus mandou. Tenha um pouquinho de paciência, fica na comunhão e vamos orar um pelos outros, meus irmãos, meus queridos irmãos. O segredo da vitória está em oração. Em orar, clamar a Deus, apresentar diante de Deus. É assim, irmãos, que nós vamos vencendo diante de Deus. Irmãos, essa é a obra que eu tinha para contar. Que o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Glória a Jesus, Santo Deus, glória a Deus. E eu agradeço a Deus por tudo, viu, meus irmãos? Agradeço por tudo até aqui, porque em tudo o Senhor me amparou, o Senhor nunca me desamparou. Escuta as obras, os sinais, grandes coisas que aconteciam assim, nossa, Jesus, é agora o Senhor aparecia. O Senhor sempre apareceu. E eu volto a dizer, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está no meio de nós, irmãos. Ele está no meio de nós.
Ah, glória a Deus, vê todas as coisas. Louvado seja Deus, sirva a Ele. Esta é a obra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus.